Os bastidores da inovação você encontra no Café com Muqueca, e nesse nosso episódio você vai conhecer a história de alguns dos nossos principais fundos de fomento à inovação do Espírito Santo e um papo que foi da inovação ao turismo, com o José Antônio Boff Buffon. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Café com Muqueca, hoje com um convidado especialíssimo. Não pode chamar de Buffon, José Antônio Boff Buffon, para bater um papo hoje com a gente aqui sobre inovação, passado, presente e futuro. Lembrando que o Café com Muqueca é um oferecimento Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. FEST, Fundação Espírito Santense de Tecnologia, seu parceiro da inovação. E a conexão disso com um setor muito promissor aqui no nosso estado, né, Buffon? Diz aí. É verdade, a inovação é um elemento crucial para todas as economias e todas as sociedades que querem se manter competitivas, contemporâneas e prósperas, né? E o turismo é um segmento emergente no mundo, consolidado em vários países. No Brasil está numa trajetória muito positiva nos últimos anos, 2 anos, e no Espírito Santo nós estamos começando a entrar no jogo. Boa. Mas peraí, pô. Podia esquecer aqui, né? Café com Muqueca. Um cafezinho pra gente aqui, né? Primeiro vamos servir as visitas. Inclusive, você que está nos assistindo aqui, saiba que a sua marca, você do trade do café, pode estar aqui conosco. Não esqueça de falar com o nosso time comercial. Já nós estaremos com o nosso patrocinador oficial do Café com Muqueca. Mas, Buffon, você apresenta um pouquinho pra gente aí. Quem é o Buffon, de onde ele veio, para onde você vai, ligação com o Espírito Santo? Bom, eu nasci em Aracruz, numa colônia italiana, num lugar chamado Córrego d'Água, que fica no interior de Guaraná. É uma colônia italiana, uma colônia que se desdobrou lá da região de Alto Bergamo, lá em Geneva e Ibiraçu. E até os 16 anos eu fiz tudo que um adolescente, uma criança faz na roça. Estudava longe de casa, gastava 8 quilômetros por dia a pé para ir para a escola e voltar, todo dia 16 quilômetros. Eu cuidava de galinha, cuidava de porco, olhava a horta, fazia tudo que um adolescente fazia. E eu sou de uma geração que, quando teve a erradicação do café, e onde houve uma ruptura nesse mundo agro do Espírito Santo. Foi quando você veio para a capital? Os mais velhos, os meus primos mais velhos já não ficavam mais na agricultura, eles foram para mexer com caminhão, que era o meu sonho e meu destino. Tanto é que meu pai colocou na boleia de caminhão dos meus primos para poder conhecer esse mundo aí de viagem, como é que funcionava isso. Era o meu destino. Mas aí meu pai morreu e minha mãe veio para Vitória. Os Boffs são mais urbanizados que os Buffon, mais civilizados do que os Buffon, vamos dizer assim. E aí eu tinha 3 tios que moravam aqui em Vitória, já que foram os primeiros a sair da roça. E aí minha mãe mudou aqui para Goiabeiras, e aí eu fui fazer curso de administração, eu fui fazer faculdade de economia. Mas quando meu pai morreu, em 1º de setembro de 75, meu pai morreu. Minha mãe já começou a pensar nos preparativos. Eu formei em Guaraná na 8ª série, e ela falou assim: você vai para Vitória fazer um curso de datilografia na casa do seu tio Domingos, porque para trabalhar em escritório tem que saber datilografia. Ou seja, o que minha mãe pensava para mim era isso, era tirar do mundo rural, entrar no mundo urbano. Hoje é o curso de inteligência artificial, né? Exatamente. Nessa aí. Minha mãe é uma pessoa conectada, né? Inclusive, eu lembro, eu tinha 6 anos de idade, ela proibiu meus primos mais velhos conversarem comigo no dialeto veneto. Eu falo: você não fique ensinando essa língua para esses meninos, não, porque tem que aprender a falar o português corretamente. Porque daqui ele vai para a cidade, não vai ficar aqui nessa roça. E quando que você fez economia na UFSC, correto? E foi em que ano? Como é que conta um pouquinho? Entrei no primeiro semestre de 80. Eu fiz o 2º grau no Colégio Brasileiro, fui estagiário de graça num escritório do Miguel de Aguiar, que ele era um professor do Senac, trabalhava no Senac, e o Senac tinha um convênio com o estadual, e o meu irmão, que é meu irmão, e meu primo, irmão de criação, José Carlos Buffon, morava lá em casa. À noite tinha as aulas no Senac, já com o aperfeiçoamento do ensino médio do colégio estadual. Minha mãe falava assim: vai com o seu primo, porque não pode ir sozinho à noite, né? Porque aqui nessa região aqui, entre a Avenida César Ilau e a Avenida da Beira-Mar, era só mangue, pântano. Então tinha que sair do Senac, atravessar aquelas palavitas para pegar ônibus aqui na Avenida Vitória, aqui feito o edifício Havaí ali.
Então, eu ficava lá de fora da sala de aula. O Miguel falou, não, filho, entra aqui, assiste as aulas também. Ele me abonou lá para eu assistir aula de graça. E depois ele me chamou para trabalhar no escritório dele como voluntário, assim, eu só ganhava passagem. É o estagiário de hoje, né? E aí, ele falou assim, você tem que fazer economia, cara. Você tem a cabeça boa para essas coisas. Eu ficava perguntando coisas para ele. Hoje, diria que era um tutor, né? Mentor. Um mentor. Hoje ele era um mentor meu, o Miguel de Aguiar. E aí fiz economia e conheci bons professores, muito bons professores, gente muito comprometida na universidade. E aí eu já, no final do primeiro ano, eu falei, vou para a Unicamp fazer o meu mestrado lá. Já comecei a me preparar para isso daí. Então, e economia são 4 anos, né? São 4 anos. E aí você emendou já no mestrado? Fui direto para o mestrado. Fui o primeiro capixaba a passar em Campinas, na Unicamp, né? Foi 2 anos de estudo, me preparar para uma prova que tinha 15 vagas para o Brasil todo. Passei em 3º lugar lá em Campinas. Um gaúcho e um mineiro passaram em 1º e 2º lugar. E são expoentes hoje da economia, todos os dois. Boa. Tem contato com essa turma ainda? De vez em quando encontro alguns nos aeroportos da vida, e a gente tem agora, com as ferramentas do LinkedIn, permite a gente se encontrar e conversar. Boa. Pessoas muito boas. A Unicamp era um lugar de muita criatividade naquela época. Bacana. Muito pensamento, muita rebeldia intelectual. É bom você falar das ferramentas digitais, porque assim, acho que o Buffon não sabe, mas eu me conectei com o Buffon por causa do Twitter, né? Lá em 2008 ou 2009, se eu não me engano, quando começou lá o movimento do Twitter, eu vi no Buffon um conteúdo de muita qualidade. Nessa época você estava no Bandes, correto? Eu estava no Bandes. E minha história se pregressa um pouco. Eu fui fazer a graduação, voltei, a mestrado, voltei. E Haroldo era o coordenador do núcleo de pesquisa, Haroldo Rocha, ele foi secretário de Educação, presidente do Bandes. A gente começou a pesquisar muitas coisas importantes sobre o modelo do Espírito Santo. E foi pela primeira vez ali em 86, quando eu voltei no mestrado, que nós demos nome aos bois. Assim, o Bandes tem que se preocupar com o desenvolvimento do Estado, mas tem que direcionar para café, metal mecânica, confecções, rochas ornamentais. Aí nós demos o nome dos arranjos produtivos. Que seriam as vocações. Só que naquela época o conceito não existia ainda, esse conceito de arranjo produtivo, tinha um conceito de cluster que veio da geografia econômica, que era muito útil. Então nós escrevemos uma proposta para o Bandes, daí saiu o CETEMAG, saiu o Centro Tecnológico do Espírito Santo, todos com o produto disso aí. No momento que estava saindo, formando a Tec Vitória, aquela coisa toda, né? Álvaro Abreu foi uma pessoa muito importante. CETEMAG é lá o Centro Tecnológico do Granito, assim como saiu o CDMEC, então. CDMEC, tudo saiu desse trabalho. Perfeito. Foi meu comando do Bandes. E aí eu fiquei... Mas desculpa te interromper, você falou também do Álvaro Abreu. Álvaro Abreu, que é uma pessoa que tem que estar aqui conosco em breve, já estamos preparando os convites aí, né? O Álvaro é fabuloso. O Álvaro, assim, ele foi assessor do grande homem que foi presidente do CNPq, né? Foi reitor de Campina Grande e fez aquela cidade de Campina Grande. E aí o Ricardo Santos trouxe ele para o Espírito Santo para assessorar no Bandes e fazer a ponte entre o Bandes e a pesquisa da UFES. Então ele estava lá e estava com a gente aqui, dando os feedbacks cruzados aí. E daí nós saiu a primeira ideia de setores da economia relevantes. Isso década de 80. 86 para 87. Era o governo Marcos do Mauro. Naquela época, a pedido de Sérgio Rogério de Castro, eu e Haroldo escrevemos o programa econômico do governo do Estado, que o Marcos pediu a FINDES para fazer o programa econômico dela. Nessa época, o nosso saudoso Sérgio Rogério era o presidente da FINDES. E eu e Haroldo fomos lá, eu era coordenador, Haroldo dava os insights, fizemos o programa econômico que a FINDES entregou para Marcos Mauro. Olha. Então, assim... Então aí foi dos primórdios do relacionamento empresarial com o governo pensando em desenvolvimento econômico. Exatamente. E, assim, sempre muito engajado na vida prática, né? Aí depois, em 92, nós fizemos uma outra grande trabalho, uma encomenda de Orlando Calimano, governo albuíno, para pensar como é que... Naquela época nós tínhamos pavor de que a metrópole fosse concentrar tudo no Espírito Santo, de que sobrasse nada no interior. Então nós pensamos uma estratégia em que você potencializar essa metrópole naquilo que é relevante e necessário, mas ao mesmo tempo dinamizar seu interior. Foi um esforço teórico fabuloso que nós fizemos naquela época. E aí um professor do Unicamp conheceu o trabalho e disse, Buffon, você podia vir para cá fazer o seu doutorado e trabalhar mais teoricamente esse assunto. Aí eu fui para fazer esse trabalho, só que lá no meio do doutorado calhou do Paulo Artung virar diretor do BNDES, o presidente do BNDES era professor de Campinas, e aí houve uma conspiração e eu acabei caindo no BNDES. Foi um desvio de rota que nunca mais eu saí, eu voltei atrás. Te pescaram. Fui para o BNDES, do BNDES eu voltei para o Espírito Santo 1 ano e meio. Já tinha feito o plano estratégico de Luiz Paulo aqui em Vitória, no último ano do Paulo Artung, no Vitória do Futuro. Eu escrevi com Carlos Teixeira a base
do programa foi o que nós fizemos. E aí fui fazer o projeto da Serra, no Vidigal, no final do primeiro ano do mandato dele. E aí este professor de Campinas virou secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia, no governo Fernando Henrique. Ele me levou para Campinas. Conexão com a inovação. Me levou para Brasília. E aí eu fui assessor especial do ministro para articular política de ciência, tecnologia e desenvolvimento territorial em todos os estados do Brasil, exceto São Paulo. Porque ele falou, São Paulo é problema do Itamaraty, não é problema nosso. São Paulo já está andando sozinho. Então, aí nós criamos um programa. E por que eu fui chamado? Porque, assim, as coisas sempre têm um caminho. Guilherme Pereira era presidente do Instituto João Santos Neves. E o Instituto cumpriu o papel de FAPES e SECT naquela época. Não existia FAPES. Não existia nem FAPES, mas existia o fundo. Perfeito. Então, o Guilherme escreveu um documento, encomendou para eu e Guilherme Pereira. Não, eu e Guilherme Lacerda fizemos um trabalho para a Tec Vitória, por encomenda de Guilherme Pereira no Instituto Jones, em que a gente apresentava oportunidades de investimento em ciência e tecnologia para dinamizar os setores produtivos locais. Isso já era década de 90. Isso foi 90 e... Foi finalzinho de 90 e... Não, isso aí foi em 2000. 2000. Já. Porque os mesmos setores que lá em 86 a gente ressaltou, voltaram nesse trabalho e a gente falava, esses segmentos de rochas, de granito, confecções, metal mecânica, fruticultura, já na época, por causa do mamão, são oportunidades de você fazer a conexão universidade-empresa para dinamizar esses setores baseados em inovação. Aí eu fiz um documento junto com o Guilherme Lacerda, entregamos para o Guilherme Pereira e levou para o ministro. Guilherme Lacerda, que depois veio a ser presidente da FUNCEF. Foi presidente da FUNCEF, foi diretor do Bandes. Perfeito. Aí esse documento ficou na gaveta do secretário executivo lá em Brasília. Um dia ele folhando aquilo, achou que o documento falou assim, de todos os estados, o único que apresentou uma coisa bacana foi o Espírito Santo. E eu vi que você está envolvido nisso. Vem para Brasília conversar comigo. Aí eu fui e ele me ofereceu um trabalho lá que era coordenar um grupo de trabalho dentro do Ministério, que nós fizemos um convênio com todos os estados. Cada estado elegeu 3 arranjos produtivos, 3 segmentos econômicos, para a gente fazer uma aproximação do CNPq, a FINEP e as universidades locais. Com foco em conectar a empresa, academia, de certa forma, em algum momento entra um veículo financiador aí. A FINEP, e aí nós criamos uma metodologia. Existia uma metodologia chamada Plataforma Tecnológica, que é um estudo das interfaces daquele setor produtivo com a ciência e tecnologia e o ambiente externo. Uma pessoa lá do Ceará, a Tereza Mota, desenvolveu uma simplificação dessa metodologia que a gente fazia ela ao vivo e a cores. A gente fazia ela concentrada numa semana. Fazia um diagnóstico participativo, validado, e você elegia os gargalos que tinha o setor e fazia os embriões de projetos de inovação ali. E aí a FINEP dizia, isso aqui eu financio, isso aqui eu não financio. E aí, se ela dissesse que financiava, a gente trabalhava o projeto. E o projeto levava para Brasília, enquadrava ele lá no Ministério, e o ministro já direcionava para o Fundo Verde e Amarelo, que era o fundo setorial que estava em formação. O ministro fez uma encomenda de 60 milhões na época, era 1 para 1 o dólar naquela época, para financiar os projetos que nascessem dessa metodologia. Isso o presidente na época, Fernando Henrique. No Espírito Santo, o que nós apoiamos? Apoiamos muito o setor de mamão. Que veio a Gaia Papaya. O Gaia Papaya e a Calimã, que era a empresa mais importante. Tem 2 projetos que foram financiados nisso daí. Um, que o mamão não entrava na Europa porque tinha resíduos na casca e eles não sabiam que resíduo que era, então não tinham... Aí a Fundação Adolfo Lutz, junto com o Incapé, com a Universidade Fluminense, fizeram um estudo de degradação dos resíduos, da curva de degradação dos resíduos, para dizer para a Europa que, ó, depois de tantos dias você pode comer mamão, que não vai dar problema. Isso é um caso prático de inovação aplicada a uma indústria. Aí abriu o mercado. Isso tem a ver com aquele avião 767 que pousa aqui para pegar mamão até hoje, né? Exatamente. Em Estados Unidos era outro problema, a mosca da fruta. Aí fez a pesquisa, o Incapé de novo, a Universidade Fluminense, Norte Fluminense, fizeram um sistema de rastreio da mosca da fruta e monitoramento dela durante 1 ano. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ficou em Linhares, seguindo todo o monitoramento. Depois de 1 ano, não tem contaminação de ovo, não vai ovo. Então, abriu o mercado americano. Isso foi um projeto de uma ação do Ministério de Ciência e Tecnologia em convênio com os estados. Aí eu fiquei no Ministério, quando o Lula assumiu... Só um ponto aí, para você que é descrente dessa ideia de que
inovação, ela tem que ter um pezinho de financiamento do público, né? Nem toda inovação ela vai nascer só de um empreendedor que tem uma ideia e capital privado, né? De fato, o que a gente vê de entrega aí, né? Se não fosse o poder público, não existiria soja no Brasil Central, né? Nos grandes países é o poder de compra direto e indireto do Estado que move a fronteira, não tenho dúvida nenhuma disso. Depois que a fronteira se move, aí o setor privado é que tem agilidade para poder... Para capinar e crescer, né? Para implementar. Aí eu estava em Brasília, eu fui do Ministério de Ciência e Tecnologia, teve 2 pessoas que não foram exoneradas no final do mandato porque a gente era do PT. Aí o cara, não, vai assumir o PT aqui, vocês vão ficar bem aqui. Só que assumiu o PSB, lembra do Amaral, que é homem da bomba atômica? Você não lembra, não? Essa eu não lembro. Primeira declaração que fez que o Brasil tem direito a fazer uma bomba atômica. Deu uma confusão mundial. O Enéas se mexeu, galera. Aí, na época o Enéas era vivo, né? E aí o Paulo Artur falou assim, não, vem pro Espírito Santo, vamos conversar com a gente. Aí eu fiquei 13 dias nomeado lá, não conseguia falar com ninguém, que era uma confusão danada. Isso, o presidente Lula recém-eleito para o primeiro mandato. Lula 1, incerteza total, não sabia o que iam fazer. Aí eu vim pro estado, o Haroldo falou assim, Zé, quando fala Zé é porque vem encrenca, né? Quando ele fala bufão, já é a coisa mais famosa. Zé, vamos conversar com o Paulo aí, ele chamou, aí ele fomos naquele... só um recorte aqui também, para quem não está muito situado, o presidente Lula foi eleito presidente e o Paulo Artung é eleito primeiro mandato também em 2003 ou 2004? 2002 para 2003. 2002 para 2003. Aí nós conversamos assim, ele falou assim, olha, o pessoal das empresas aí, inclusive o próprio Orlando Calimã, já falou que o Bandes não tem mais futuro, tem que fechar aquele negócio. Aí ele falou assim, eu estou convencido disso, o governador falou, né? Mas como você e o Bufão ficam escrevendo sempre, criticando o Bandes, vocês devem ter alguma ideia de como restabelecer essa instituição. E aí o Haroldo fez lá a interlocução com ele, me indicou, e a gente sentou, fizemos uma proposta para o governador, e falou assim, ok, toca, se precisar, me ajuda, me fale. Aí nós montamos um projeto de reestruturação do banco em todos os sentidos, tudo, não deixamos nada igual. E sem essa política de amaldiçoar o que está para trás, sem fazer caças bruxas, sem fazer radicalização. Olhar para frente. É um processo que desenvolveu a casa num processo e as melhores pessoas da casa, pessoas mais engajadas foram sendo envolvidas no processo e o reposicionamento do banco, que a gente chamou na época de refundação, nasceu naturalmente. Eu acho que foi um caso muito bem sucedido de transformação de uma estrutura sem essa história de você quebrar a coluna dorsal da instituição, sem fazer demissões. O banco tinha saído de um processo de demissão traumático no governo anterior, né? Algumas pessoas tiveram problemas de saúde, inclusive. Nós restabelecemos praticamente todos os grandes quadros do banco e funcionou muito bem, muito bem. E aí, assim, vou dar um exemplo, o banco fazia 250 operações de crédito por ano. E eu tinha chegava assim na gerência lá embaixo e falei, qual foi a operação de crédito de hoje? Porque se faz uma por dia útil, eu quero saber qual é a de hoje. Meu Deus, a gente ficava brava. O senhor fica desrespeitando a gente. Não, tem que saber como é hoje. Por dia útil, eu quero saber qual é hoje. Falei assim, pois é, então vamos se preparando que quando a gente sair daqui, a gente quer fazer 6.000 operações por ano. Isso é impossível. Nós fizemos mais do que 6.000 por ano e fizemos mais 20.000 indiretamente via o Banesp no microcrédito. Boa. Por quê? E não aumentou o quadro, nós fizemos segmentação de produto, modernizamos a tecnologia, construímos uma rede de consultores e botamos foco, enfim, e o banco foi. Você fala hoje assim, o café tem muita inovação no manejo, inovação nas variedades, nos clones. Por trás disso tem o Incapé, tem o Setcaf, que é um centro tecnológico daquela época, que era pilotado por Frederico Dyer e o Molin, os dois, que ia fazer as oficinas de convencimento das pessoas de que eles tinham que mudar a forma de produzir o café, e cultivar, e beneficiar e tudo mais. E tinha o Sebrae começando a trabalhar a certificação de propriedades e normas de qualidade nas propriedades. Mas tem um canhão atrás do dinheiro, que era o Bandes. Então o que a gente fazia? Onde o Sebrae estava, a gente estava junto. Onde o Incapé estava, a gente estava junto, porque o meu cliente é o mesmo do deles. E aí eu recriei o conceito da cooperação. Cooperação é operar junto, operar com. Não precisei assinar nenhum termo de cooperação com o Sebrae e nem com o Incapé, porque eu estava do lado dele.
Que já tem lá um estudo provando que aquele setor é importante. Ele fala o seguinte: esta variedade, nessas condições, nesse espaçamento, é a melhor forma de produzir o café. Ele ia fazer o giz de campo. Ele terminava de falar e eu dizia assim: quem tem nome limpo na praça, até tantos hectares, já está aprovado aqui. É só você correr os documentos lá agora. Porque eu confiava na tecnologia, na solução tecnológica do Incapé e confiava na capacidade dos produtores de fazer isso. E eu dava a ponte. Porque você imagina um cara que fosse poupar todo ano um dinheirinho, para daí 10 anos ele ter o recurso para poder implementar aquela inovação na lavoura. Mudar a forma de secar, fazer a fermentação. O mundo já não era mais o mesmo, já tinha mudado tudo. Então o que eu fazia? Eu dava o poder de compra, antecipava o poder de compra, que é o crédito, ele fazia, dava 2, 3, 4, 5 anos de carência para ele, dependendo do projeto, e ele pagava com os rendimentos. O café saía de 10, 12 sacas por hectare para 60, 70, 80, 100 sacas por hectare. Então, no primeiro ano, ele já produzia, no primeiro ano de safra, já produzia mais do que o café original que ele tinha. Por isso que nós temos hoje esse espetáculo, que é a cafeicultura do Espírito Santo. Perfeito. Pedrinho do Sebrae tem uma frase que fala o seguinte: leva tempo para as coisas acontecerem de repente. Verdade. Demorei 10 anos para fazer sucesso da noite pro dia, né? Entendeu? É isso. É isso. Essa frase é do, se não me engano, do Tiger Woods, né? Deve ser por isso. Então é essa a ideia. Ou seja, o Espírito Santo hoje está colhendo coisas que foram implantadas aqui no final dos anos 90, mas especialmente no começo desse século, quando virou a política no Espírito Santo. Perfeito. Então eu vou fazer um gancho aí mais recente. Assim, a gente tem visto a inovação, o desenvolvimento de negócios inovadores, modelos de negócios inovadores, sendo uma agenda cada vez mais priorizada aqui no Espírito Santo, né? Fazendo um paralelo com essa fala aí, pegando a fala do Pedrinho aí, que leva tempo fazer sucesso da noite pro dia, e aí fazendo um recorte do Buffon, Bandes pro Buffon, ator relevante aí no universo da inovação. Você foi presidente da FAPES, conta um pouquinho sobre isso que a gente tem visto hoje, tem ligação com o que você plantou lá atrás? Tudo, só pegar o fio da meada, sair do Bandes pro Banestes, um banco comercial, né? A gente procurou, nos 2 anos que eu estive lá, dar significado à carteira comercial do Bandes, do Banestes. O Banestes não fazia crédito de investimento para a agricultura, só fazia custeio, enfim. Mas o banco comercial é um banco muito mais... enfrenta uma concorrência, ele tem que seguir parâmetros de mercado, ele não pode fazer coisas fora disso daí. Até porque o dinheiro tem custo e não dá para fazer muita magia. Aí saí do Banestes, fui trabalhar numa empresa privada, 2 empresas privadas. Inclusive, eu cheguei a trabalhar junto com o Diogo do PicPay. Na Rochace. Essa história. A New Rock, a importação de fio diamantado. Que tinha a ver com a Rochace. Tinha a ver com a Rochace, é um spin-off da Rochace. Eu lembro disso. E aí nós levamos o projeto do Diogo, do Tiapa, desde a Tec Vitória. E aí... Foi por causa disso que o Diogo conheceu o Dácio. E aí deu o insight do PicPay. O insight do PicPay é do Diogo. Bom. A base tecnológica é do Dácio e do sócio dele. Mas o insight, o Diogo falou assim, não tem que fazer um aplicativo para concorrer com o PayPal. Vocês não vão concorrer nunca, não tem... Agora, uma carteira, para você fazer vaquinha, carteira individual, faz uma vaquinha e você casa o dinheiro digitalmente, isso tem futuro. Olha o insight do cara. E aí... Inclusive, Diogão, Dácio, todo mundo a gente tem que trazer aqui para bater um papo. São fabulosos. Inclusive, a gente tem que trazer essa formação original do PicPay para essa mesa aqui, né? O Diogo tem uma cabeça, assim, eu trabalhei perto dele, viajava junto, o avião decolava aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente ia para a Europa, comprar, participar de feiras, o avião subia, estabilizava e ligava lá para 12 horas de viagem trabalhando. Metralhador. É impressionante, cara. O cara é impressionante. Por isso que ele tá bem. Então, aí fui trabalhar com ele. Aí, em 2015, eu voltei pro governo, para a FAPES, com o Guerino na secretaria e eu na FAPES. A FAPES era uma bela fundação, mas ela fazia, vamos dizer assim, uma coisa muito comportada. Financiava pesquisa, financiava bolsas de mestrado, bolsa de doutorado, repassava dinheiro do CNPq, dinheiro da CAPES e da FINEP. Só um recorte rápido aqui, Buffon. Acho que essa sopinha de letrinhas é interessante explicar para os nossos ouvintes aqui, né, telespectadores, nossos youtubers aí que estão nos assistindo. Assim, a FAPES é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo. Assim como tem a FAPESP. Pesquisa e Inovação do Espírito Santo. Assim como tem a FAPESP em São Paulo. A FAPEMIG, a FAPERJ, a Todo estado tem uma FAP. Acho que até o Acre tem agora. O último estado foi o Acre, eu acho. Sacaneando com o nosso Acre. O Acre ou o Roraima. Um dos dois aí que foram dos estados entrados. E qual o papel da FAPES? A FAPES financia pesquisa, desenvolvimento e inovação. E ela financia com o dinheiro do fundo do estado?
dinheiro com recursos de ICMS, tem um fundo que chama-se Funcitec, um fundo dedicado a isso. É o único estado no Brasil que tem um fundo da forma como existe no Espírito Santo, né? Não é uma jabuticaba, é uma moqueca, vou dizer, só nós temos isso daí. E depois criamos um segundo fundo, que é o que anima a MCI, a Mobilização Capixaba e Inovação, também foi criada lá no penúltimo ano do governo Paulo Artung, nesse mandato que nós estávamos lá, que hoje é o único estado que tem isso também. Então, hoje, o Espírito Santo, investimento per capita em pesquisa e desenvolvimento e inovação, é o Espírito Santo, é o maior investimento per capita do Brasil, por conta da FAPES. A FAPES hoje é top 5, top 3 no Brasil. E naquela época, ela só repassava dinheiro do CNPq, que é a agência federal que financia pesquisa e informação de recursos humanos, a CAPES também, que forma professores e pesquisadores do Ministério da Educação, e a FINEP, que é financiador de estudo e projeto, que financia dinheiro para inovação. E repassava aqueles produtos comportadinho. O produto vinha já pré-formatado, a FAPES só rodava o edital aqui. O Guerino falou assim, o Bufone tem que ter algumas coisas mais nossas. Isso já era 2015. 2016. Aí eu fui procurar saber. Tinha o trabalho que o Sebrae fazia, que a Camila Dalla estava no Sebrae. Sim, tinha um programa. Sebrae-AP, né? Sebrae-AP, que era um programa de startup, foi o precursor de todas as coisas aqui. Bom, Sebrae-AP? Sebrae-AP. Foi ali que formou a primeira massa crítica de startupeiros. Que aí tem que chamar aqui para conversar a Lu Paiva, tem que chamar aqui o Marcelo Lage, tem que chamar aqui a própria Camila. O Samuca depois que seguiu a agenda, e tem também o Marcílio, que na época estava na Start-up. Sim, exatamente. Então a Camila foi fundamental para isso. E ela era subsecretária, falou assim, nós queremos fazer alguma coisa nessa área de startup. Aí uma dificuldade de a gente modelar, a gente não tinha muito... Você sabe como é que nasceu o Sebrae-AP, né? Não sei não. O Sebrae-AP nasceu do Prodeme, que era o Programa de Desenvolvimento do Empreendedor Inovador. E a Camila me mostrou o folder, me chamando para uma palestra. Aí falou, Camila, tem invento e patente aqui? Pô, mas inovação, cadê as startups? Aí ela falou, uai, propõe. Foi, bora propor. Aí a gente começou a conversar e tudo, e foi... Na época eu lembro que o Rui Dias estava no Sebrae, e o Benildo. E eu tinha meus poucos anos, né? Fui lá defender o projeto. Falei, pô, gente, ó, startup é isso aqui, ó. Fundamental. E eu lembro que foram 52 inscritos. E o PicPay foi um dos participantes também. Quase todo mundo que é relevante aqui no estado passou por esses processos todos. Verdade. E acaba que a gente criou... Ali nasceu meio que... Foi nascendo a esteira, né? Exatamente. Isso, exatamente. Aí eu falei assim, a gente tem que comprar uma solução pronta, rápida. Aí eu procurei meus pares das fundações pelo Brasil afora. E isso a Camila já estava como subsecretária na SEC. Secretária, exatamente. Aí eu fui. Aí eu falei com o Zé Eduardo, secretário de desenvolvimento. Sempre são pessoas, né? Aí eu falei, Zé Eduardo, o que a gente podia fazer da sua secretaria? Porque a Secretaria de Ciência e Tecnologia é meio rígida nisso. Talvez um recurso da sua Secretaria de Desenvolvimento para fazer um fundo para inovação. Para não concorrer com esse fundo atualmente, porque os professores têm receio de que o dia de inovação vai comer o dia da pesquisa. Eu falei assim, bacana, eu vou pensar nisso aí. Aí eu e o Orlandinho Calimã e Luiz Otávio do... Orlandinho Calimã, filho do... que na época estava como subsecretário na Secretaria de Desenvolvimento. Perfeito. E Luiz Otávio da CETURB, que estava na Secretaria de Desenvolvimento lá com o Zé Eduardo, fomos a Santa Catarina conhecer o Sinapse da inovação. Foi tudo que a gente quer. Processo de ideação rodado, com métrica, com metodologia, com plataforma própria. Trouxemos para cá, contratamos aquilo por dispensa de licitação. Fundação CERT, né? Fundação CERT. Gente do governo não entendia isso. Não, esse nome não pega, esse nome não... Ninguém conhece. Mas quem é da inovação conhece, eu falei. E aí nós conseguimos emplacar isso aí. Foi um sucesso espantoso, porque é o tipo de programa que ninguém é contra. As universidades se viam no programa. As empresas se viam no programa. O próprio governo começou a se ver no programa. Então, todo mundo viu que ali o edital, se rodasse bem, ia chancelar, impulsionar a missão de cada um, de todos eles. E aí, foi o que eu falei, diferencial foi que nós não contratamos a SET para rodar o programa. Ela ofereceu a metodologia, mas nós, da fábrica, que nos envolvemos nisso aí. Eu gastei minha verba de publicidade e gasolina em 3 meses. Andando no interior ali, a Tereza ficava desesperada, a Tereza Ronaldo. Pufão, você está acabando todo com o dinheiro de gasolina. Tereza, nessa época, ela era diretora da fábrica. Diretora financeira, rígida, né? Pulso certíssima, corretíssima. Ela é... Ela é verdade. Tereza seguiu a escola da Samira. Samira, que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, pessoa querida também. Tereza é fabulosa. Aí...
Fizemos e foi um sucesso espantoso. Isso foi o Sinapse da inovação. E aí, então a Fabris iniciou aqui no Espírito Santo um envolvimento com inovação, a partir de necessidades próximas nossas. Aí Só um minuto. O Centelha, o que era o Centelha na prática, assim, para quem está ouvindo aqui e não conhece o programa? O Centelha não existia nessa época. O Fundação CERT foi antes ainda. O Sinapse. Foi o Sinapse. A Sinapse da inovação. Sinapse da inovação. Porque a ideia do edital é assim, suscitar no jovem uma sinapse. Ele junta. Isso aqui pode servir para aquilo lá. Isso serve para aquilo. Formou uma sinapse na cabeça. A partir do momento que o jovem forma uma sinapse, ele põe no papel o primeiro projeto dele, abriu uma trilha na cabeça dele para sempre. Sinapse, depois Centelha. Centelha. Sinapse, aí fala um pouquinho dos números e como é que foi o... Eu não tenho assim, foi 1.200 e tantas ideias. Eu lembro que o Olho do Dono foi um projeto que a gente sempre fala, o Olho do Dono nasceu lá dentro. E muitos projetos que estão aí, que estão hoje rodando, participaram do Sinapse. O Sinapse foi levado ao conhecimento do ministro de Ciência e Tecnologia. Falei, olha, a Fundação CERT rodou essa metodologia, ela é consagrada em Santa Catarina, rodou uma experiência no Amazonas, estão rodando o 5º edital agora em Santa Catarina, e nós fizemos no Espírito Santo isso. Mostrei lá para o Álvaro Prata e para o Kassab. O resultado é esse. Aí o Álvaro Prata falou assim, a gente tinha interesse em fazer no Brasil todo. O ministro, eu quero fazer. No Brasil todo. Como é que a gente faz? Montou um grupo de trabalho ali, eu pelas FAPES, o Carione pela Fundação CERT, o Campanholo, que é de Santa Catarina, era assessor do Álvaro Prata no Ministério, mais o Marcelo Camargo da FINEP, que era o cara que pilotava os editais da FINEP. Criamos um grupo de trabalho e começamos a burilar e construir um super Sinapse para o Brasil todo. Para todos os estados. Onde não tinha FAPES, quem rodou foi o Sebrae. Por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, o Sebrae aqui rodou a experiência. E tem uma coisa curiosa, a gente estava fechando o nome do programa, a FINEP trouxe a ideia de fazer Centelha, que é aquela faísca, né? Aí eu falei, eu gostei muito desse nome, não tem pouca poesia nesse nome, né? Coisa muito dura, Centelha. Aí Minas falou assim, não, cada estado podia fazer o seu nome. Eu falei, isso não pode, porque isso fere a Política Nacional. A unicidade do programa e não fazemos a entrega para o ministro, que ele quer um programa nacional. E de mais a mais, em Minas, vocês vão botar Fagulha, eu falei. Aí fica muito mal, vocês vão chamar de Fagulha o programa, aí foi uma gargalhada danada, a mesma gargalhada que você deu aqui. E aí nós cravamos no Centelha. O Centelha rodou, primeira edição, segunda e está terceira agora. E o Brasil todo se engajou nesse processo. Ele mobilizou muita gente. E a UVV foi a escola que mais se apropriou disso daí. Eu já estava fora da FAP, estava na UVV, o Alessandro Coutinho pilotou dentro da UVV, com apoio total do Heráclito, o reitor, falei, vai. Eu lembro assim que Heraldo me falou, qual é a meta da FAP para o Centelha? Eu falei, 1.000 ideias. Que nós já tínhamos feito mais no Sinapse. 1.000 ideias. Eu falei, então a nossa meta também é 1.000. Ele falou, se o governo não fizer nada, a gente garante a meta do governo, a meta da FAP. Só que o UVV deu mais de 4.000 ideias na plataforma. E 2.500 foram submetidas, porque o UVV desenvolveu um processo interno de ideação, que já tem um processo interno, ele foi expandido e foi um espetáculo. O Alessandro e o Jefferson tem que vir aqui também bater um papo, tem bastante conteúdo. Exatamente, o Alessandro tem essa história toda na cabeça. E foi um sucesso. Aí assim, e daí eu saí da UVV, fui para Colatina. Fiquei 2 anos na UVV e fui para Colatina. Fui lá por causa do compromisso com o Guerino que eu tinha, né? E foi... O Guerino esteve no MIL com o Bandes, foi presidente do Bandes, eu era o diretor. Quando ele saiu, eu assumi a presidência. Depois da Secretaria de Ciência e Tecnologia, a gente fez lá o CEPID, deu todo o apoio para a gente fazer o CEPID, garantiu verba, garantiu recurso do governo adicional. CEPID é o centro de pesquisa que tem ali em cima do IEMA ali, né? Cariacica, né? É uma coisa muito boa. Trabalha muito pesquisa básica, né? Exatamente. E aí eu fui para a Colatina, aí eu tenho uma tese. Só um ponto também, desculpa interromper de novo, Fon. Pesquisa básica não quer dizer que a pesquisa é mais simples, tá, pessoal? É pesquisa de base, vamos assim dizer, né? A gente tem que ligar... Acho que nós vamos até botar um glossário no ar para os nossos
telespectadores, porque assim, a inovação trabalha com muitos termos específicos, às vezes a pessoa tem desconhecimento, né? Exatamente. Porque eu lembro que uma vez me pediram opinião sobre o CEPID, eu falei, cara, eu não consigo dar opinião porque eu não sou especialista no tema, mas o que eu tô vendo aqui vai sair um negócio, e aí quando você vai conversando com os professores de fato... O CEPID carece ainda de uma institucionalidade que dê ele mais agilidade e mais um foco comercial a ele, no sentido de que os produtos, as pesquisas têm que ir para frente, vamos dizer. Ele é muito ainda um posto avançado às universidades lá, onde precisa de um passo adiante, né? Eu sei que o governo está pensando nisso, mas eu não sei que caminho vai ser tomado. Perfeito. Aí, esse período na FAPES, 2015, 16 até 18. E aí, teve uma coisa importante. O resultado do Sinapse e o resultado... E eu levei para o governador, nós precisamos ter um outro fundo, só para inovação agora. Aí ele falou assim, fala com a Ana Paula lá na Fazenda. Aí eu fui conversar com a Ana Paula, falei assim, espera um pouquinho que eu vou conversar com o governador. Ela falou assim... Aí ele me chamou, falou assim, nós temos o caminho. Vai passar pelo sistema de incentivos tributários do Estado aí. Nós temos que esperar na Findes, porque eu quero fazer isso em parceria com a Findes. Nós vamos aguardar a eleição da Findes, que se o Egídio ganhar, nós vamos fazer de um jeito, se o Léo ganhar, nós vamos fazer de outro jeito. Quando clareou a eleição daqui ia ser o Léo de Castro, eu falei, pode procurar o Léo e conversar. Foi assim que nasceu a mobilização Capixaba para a Inovação e o fundo próprio para isso. No primeiro aporte de 16 milhões, eu pedi ao governador 20 milhões por ano. Hoje está... 80 milhões por ano? Pedi aí 80 milhões para 4 anos futuros. 2 anos do mandato dele, 2 do mandato do governo seguinte. E hoje está muito mais do que isso. Então... Aí tem que explicar um pouquinho, então, o que é a mobilização Capixaba de Inovação e o que é o FUNSES, né? O fundo. Porque assim, a mobilização é o seguinte, no Espírito Santo, uma coisa que começa a acontecer no turismo, nós tínhamos abnegados na área de inovação. Nós tínhamos gente que cuidava do seu laboratório, outro era secretário, outro era presidente da FAPES, cada um num quadrado. E uma defesa muito corporativa da ciência, vamos dizer, né? Eu lembro que a UFES ficava contando quantas bolsas dava para a UFES, dava para o IFES, mais para mim, menos para o outro, e ficava com aquela comparação, cada um defendendo o seu quinhãozinho. A mobilização originalmente foi criada tripartite, 3 empresas privadas grandes, 3 secretarias de governo e 3 universidades. E uma secretaria executiva disso era a FAPES, e o guichê de articulação era a Findes nesse negócio, era a Findes. E então, o que aconteceu? Para rodar os projetos de inovação deste fundo que foi criado. Esse fundo ele foi apensado ao Fundcitec tradicional, criou uma outra conta, criou-se uma outra conta, o movimento empresarial ajudou nisso daí muito, eu lembro que ele teve várias vezes com a gente lá conversando, mas Léo de Castro, eles queriam fazer um fundo privado, não precisa, o fundo tem que ser público, porque é dinheiro público, a gente garante a agilidade necessária. E rodou. Hoje tem muito dinheiro lá. Hoje o FUNSES é um sucesso, né? Assim, ele tem sido um ator relevante aí para o desenvolvimento da economia do Espírito Santo. O Fundcitec MCI, né? O FUNSES é do Bandes. FUNSES, Fundcitec MCI, mas vamos lá. MCI... É a mobilização Capixaba pela inovação. Que tem o Fundcitec. Que tem o Fundcitec MCI, que é o fundo cativo dela, que roda dentro do Fundcitec tradicional, que é a FAPES que executa o fundo financeiro. E qual é a relação, e como que foi a relação da MCI com o FUNSES? Aí o Bandes, em paralelo, constituiu a partir aquele fundo soberano, o Bandes fez uma sangria no Fundo Soberano e criou um fundo para financiar a inovação no Bandes. Perfeito. Mas aí diretamente para as startups, ideação, já não passa por pesquisa e desenvolvimento, já é inovação direto. Perfeito. O FUNSES não é o fundo que anima a MCI tem o seu fundo próprio. Perfeito. Olha, você vê como é que nós estamos falando de dinheiro, né? Tudo isso foi construído ao longo desses 25 anos aí, desse século, vamos dizer. Importante conhecer um pouquinho da história, né? Porque assim, né? Jabuti não sobe árvore, né? Não sobe árvore. Tem todo um processo para ele chegar até lá. Papo com o Buffon aqui tá um papo muito interessante, tem resgatado aqui informação que eu até desconhecia, né? Mas, lógico, você não tem obrigação de saber. Inclusive, eu já tenho uma ideia de fazer um programa assim, só pegando gente mais velha do que eu, para contar as histórias de como as coisas foram movidas no Espírito Santo. Muito bom. Porque a história é um processo denso, pesado, tem sua própria inércia, mas tem as pessoas que movimentam as peças desse negócio. É importante saber ouvir as pessoas, né? Exato. Sempre atrás de alguma decisão, de alguma coisa importante, tem uma pessoa que acordou meio animado naquele dia e falou assim, acho que vou fazer isso aqui, vou começar a pensar. E começa a aglutinar pessoas
em torno de alguma coisa. Foi a minha ida falar com o Zé Eduardo para criar um fundo próprio para inovação, que levou ele a conversar com a Ana Paula, com o governador, deu sinal verde, nós construímos uma realidade que só tem no Espírito Santo. E quantas outras coisas foram feitas no passado assim? Você vai no governo Cristiano Dias Lopes, no final dos anos 60, está cheio dessas iniciativas, de pessoas que interpretam corretamente o tempo delas. Perfeito. Não estão ali só fazendo, como dizia meu avô, peso sobre a terra. Elas estão ali lendo a conjuntura, o movimento da estrutura e dizer, tem oportunidade para isso. Perfeito. Cabe isso. São essas pessoas que deixam um tijolinho na história, né? Um tijolinho da história. E aí agora, Buffon, você está na Secretaria Executiva da FEComércio, né? Sim, aí eu fui para Colatina. Por que fui para Colatina? Primeiro, uma amizade com o Guerino. Mas eu tenho uma tese de que qualquer cidade, de qualquer tamanho, em qualquer lugar desse país, ela pode ter um programa próprio de ciência, tecnologia e inovação. Desde Água Doce do Norte ou São Paulo. Por quê? Você tem que dimensionar corretamente a complexidade da cidade, o que tem de vocação, de potencial, de instituições de pesquisa, faz um diagnóstico e fala assim, pode ser que naquela cidade o máximo que você vem fazer é a semana de ciência na escola. Pronto, semana de ciência na escola. Ou você pode construir toda uma modelagem aí de cooperação internacional, universidade, empresa, etc. Tal. Se você pegar Água Doce do Norte ou Divino São Lourenço e pega Vitória, Vitória tem as condições de ter um programa mais avançado do Brasil, porque está tudo aqui dentro dessa ilha. Está tudo aqui, a ilha continente, está tudo aqui no espaço de 15 minutos de carro. Então, aqui não precisa rigorosamente de uma incubadora. A cidade é uma incubadora. A cidade, ela não é uma cidade hostil à inovação. O que você tem que fazer é conectar os atores que estão postos aí através de uma metodologia que acelera a conexão e a cooperação entre eles. É assim que se faz. Eu fui para Colatina tentando provar que, de fato, é possível. E fizemos muitas coisas em Colatina. Aí, assim, o que eu saí de Colatina? É questão de remuneração, né? A prefeitura não tem condições de pagar salário para secretário. Assim, aí eu vim para a FEComércio. Eu conheci o Alberto, foi meu cliente do Bandes, conheci os movimentos dele. Mas validou a tese de que toda cidade pode ter um programa. Pode, toda cidade pode. Eu vi um vídeo aí, depois a gente pode... Se não aparecer no YouTube nos vídeos sugeridos, a gente recomenda que tem um vídeo documentário que você me mandou que eu achei sensacional, né? Toda cidade pode ter o seu programa. Você tem que ter a clareza e o conhecimento para dimensionar o programa adequado para aquela realidade. Perfeito. E não precisa de muito dinheiro. Eu falo que com uma gestão de uma cidade do interior, pequena, cidade média, de 40, 50 mil habitantes, Colatina tem pouco mais de 120 mil, precisa de 1 quilômetro de asfalto de recurso. Entendeu? Você que está aí estudando curso superior, está querendo um tema para sua dissertação, ou vai entrar no mestrado, está aí uma linha de pesquisa a ser formalizada. O que você faz de fazer inovação numa cidade com 1 quilômetro de asfalto? 3 milhões e meio de reais. Aí, ó. Dá para fazer muita coisa. Então, uma cidade que não tem dinheiro para viabilizar com recurso próprio 1 quilômetro de asfalto, pelo amor de Deus, né? E aí a remuneração não estava... Supriu que você estava se deslocar de Vitória para lá todo dia? Gasolina lá, toda semana, e minha esposa também cobrando minha presença aqui em Vitória. Aí eu vim para a FEComércio. A FEComércio para mim foi assim, uma grata surpresa, porque... O arranjo do turismo, ele é parecido com o arranjo da inovação, não é? Muito parecido, porque é complexo, depende de muitas instituições, tem uma cadeia de fornecimento mais sofisticada, inclusive, do que a inovação. E o turismo ainda tem mais um problema, porque o conhecimento, quando você gera, ele não desaparece. Ele desatualiza, mas não desaparece. O turismo que você fez hoje, se você não fizer ano que vem, ele desaparece. Então, divulgar tem que ser todo ano, promover todo ano, capacitar todo ano, o evento tem que fazer todo ano tem que fazer tudo de novo. Então não adianta eu fazer um surto, vou fazer agora uma boa divulgação do Espírito Santo esse ano, o ano que vem os turistas vêm para cá. Mas eu não faço o ano que vem. Em 2027 não vem ninguém. Então assim, é manter a chama acesa, é manter a pressão no balão. A gente tem um balão que tem entre ar e sai ar, você tem que manter ele cheio. Você tem que todo ano fazer as mesmas coisas numa escala crescente. Boa. Então você tem que ter recurso. No turismo, precisa de ações cooperadas, ações participativas, ações integradas, precisa de cooperação vertical na cadeia produtiva, cooperação horizontal entre os
os concorrentes, né? Começa a acontecer isso na região de montanha, os concorrentes cooperam, né? Quando a gente fala concorrente, seria um hotel versus uma pousada, um restaurante. O restaurante começa a cooperar. Tem que entender que não é bem concorrência assim, né? Porque o cara não vai comer no mesmo restaurante todo dia, né? Exatamente. E para dar escala em alguns movimentos, precisa da cooperação. Então, o que está acontecendo no Espírito Santo é que quase todos os intervenientes, empresas e instituições estão olhando na mesma direção. Isso tem a ver com o movimento que o governo fez, final do primeiro ano, final do último ano do mandato passado do governador Renato Casagrande, ele se ligou nesse assunto muito fortemente, por conta da reforma tributária, mas não só por conta disso, porque percebeu que nós já temos um potencial forte aqui, né? Eu sou da tese que o potencial posto, a infraestrutura já posta aqui, ela comporta um número significativamente maior do que o turista que vem hoje. Vai estressar alguns elos na cadeia, mas ok, vai estressar, vai ficar caro, inclusive para o capixaba. Mas, ao ficar caro, o preço, a boa teoria, o preço sinaliza que tem um gargalo e vai ter investimento. Eu não posso esperar que os hotéis aumentem a capacidade para depois trazer pessoas. Perfeito. Por que vai adiantar dinheiro? Eu não quero que tenha mais empresa de receptivo para depois vir as pessoas. O processo é simultâneo e a demanda vem à frente da oferta, nesse caso aqui. Ela vem esquentando a oferta, né? Então, o Espírito Santo está vivendo isso, uma convergência. E do outro lado, a FEComércio. A FEComércio é a Federação do Comércio, do Serviço e do Turismo. Esse e-turismo era praticamente ausente dentro da federação, né? E aí o Hidalberto percebeu que é uma oportunidade e é uma necessidade, porque a FEComércio tem um mandato para promover e defender o segmento. E o que é o turismo? É um ato de consumo de um bem, de um serviço para o não residente. Então eu tenho que promover, divulgar, melhorar a infraestrutura, para melhorar a oferta, para induzir o cara lá de fora a vir para cá. Mas eu posso fazer busca e apreensão dele também. Os eventos é isso. Quando eu faço evento aqui, eu forço a vinda dele. Eu forço o processo decisório dele em favor do Espírito Santo. O caso do Vital, por exemplo, é um evento que trouxe muita gente de fora. Grande parte de quem veio de fora para o Vital não viria ao Espírito Santo porque tem praia boa, porque tem clima frio, porque não sei, veio por causa do Vital. É o conjunto da obra, né? Então você força a vinda, você magnetiza um ponto e atrai as pessoas para cá. A gente pode dizer aí que está nascendo a mobilização capixaba pelo turismo? É isso aí. Ela não tem a formalidade que teve a mobilização capixaba pela inovação, porque lá nós pegamos 9 instituições, privadas e públicas, e botamos na mesma cesta. Aqui a gente não tem condições de fazer isso. O número de atores é muito mais diversificado, você tem muitos territórios envolvidos, mas é um processo paulatinamente de você gerar aquilo que eu chamo assim, os seixos rolados, vão rolando e vão se azeitando, vão se organizando e vão se encaixando. Agora, o esforço do turismo é mais demorado do que em outros segmentos, porque se você não fizer continuadamente, você perde capital, você perde investimento. Tem que fazer sempre e constantemente, né? A nossa conversa com o governo hoje é muito boa, do setor privado com o governo. O secretário é muito engajado nesse processo. O Coelho eu acompanho, ele roda bastante. Agora, precisa saber se o ano que vem, quando ele sair, quem vai ficar no lugar dele, o novo governo que vai ter essa atenção. Nós temos ainda uma dificuldade que o secretário de turismo ainda ele está na periferia do governo ainda. Ele não está no núcleo duro do governo, como está a Fazenda, como está a Ciência e Tecnologia. Mas isso não é de hoje também, né? Não é de hoje. Mas a Ciência e Tecnologia saiu da periferia e veio para o centro. Perfeito. Veio para o centro. Quando você fala aí, para quem está nos ouvindo, não é muito familiarizado aí com o mundo público, não é uma secretaria tão estratégica ainda, mas naturalmente vai se tornar. Vai se tornar. E é um mix também de como a economia tem evoluído, como as potencialidades têm evoluído, como o secretário também imprime o ritmo, né? Exatamente. Nós temos sorte de ter bom secretário, mas o processo é muito descontínuo, porque o Everson saiu, entrou o Felipe, saiu, agora entrou o Vitor, e a descontinuidade gera uma insegurança no funcionário da casa, no técnico, esperar o secretário chegar, até ele tomar pedra, leva 60 dias, etc. Tal. Você vê a infraestrutura. Quantos anos a Fábio Damasceno está como secretário, entendeu? Sim, mas aí vamos fazer uma reflexão aqui. Turismo, a Secretaria de Turismo é um dos atores, né? É um dos atores. E qual o papel do empresariado nessa história? É prover os bens e os serviços para que o cliente venha comprar. Aí uma pergunta aqui, oferta toda privada. Que é a pergunta para a gente fazer o corte e gerar polêmica. Quem tem que pagar a conta da divulgação do Espírito Santo? É o governo?
É o empresário ou é o conjunto da obra? Vou dizer, a divulgação e promoção é fortemente o governo, mas não é só o governo. Você vai lá no Parque do China, por exemplo, ele faz divulgação e promoção do ativo dele. Ele pega um raio de 400 quilômetros e vai lá vender. E ele banca. Ele banca. Outras pessoas de Guarapari também fazem isso. E cada vez mais nós vamos fazer isso. E esse somatório desse fractal é que faz o Estado bombar. Exatamente. Então o Estado está num patamar em cima, o setor privado entra nos patamares de baixo, vendendo mais concentradamente e vendendo mais segmentos e partes. Segmentos e partes. O Estado vende uma estratégia maior. Agora, vender, receber, abrigar, alimentar e fornecer o lazer é para o setor privado. Perfeito. É totalmente setor privado. Aí é mais uma pergunta polêmica aqui, Buffon. O que tem que fazer pragmaticamente, em poucos passos, para o Espírito Santo colocar entre as cabeças do PIB do Estado o turismo? Nós temos que ter divulgação e promoção, sempre, permanentemente e crescente. Nós temos que ter articulação com os operadores de turismo, que botam o produto nas prateleiras das agências. Pela primeira vez, assim, primeira vez não, mas fazia muito tempo que não se fazia isso, o que estou fazendo agora. O Sebrae tomou para ele uma iniciativa de procurar algumas operadoras de botar produto. A Festa da Penha. Quando fala botar produto, o cara entrar no site lá famoso e ver lá a Festa da Polenta lá em Venda Nova. Ele vai numa agência... Compra o ônibus, compra o avião, compra o hotel e paga o pacotinho lá em 12 vezes sem juros. Ele vai numa agência lá em Tocantins. O cara quer conhecer a praia, aí tem Santa Catarina, tem Pernambuco, tem Bahia. Porto Seguro. E fala, mas tem o Espírito Santo também, a agência fala para ele. Esse produto aqui é da mesma operadora que manda para um lado, tá mandando para o Espírito Santo. E não só Guarapari, tem que ter Guarapari, tem que ter Itaúnas, que além do forró tem praia, né? Aí você quer experimentar isso aqui, ou seja, então você tem que ter conexão, porque mais ou menos 60% do turista, ele vem via essa cadeia produtiva, da operadora, agência, companhia aérea, receptivo, hotel. São pouco, quantos por cento aí você que está na área? 60% disso aí. O cara que entra no site pensa assim, vou comprar passagem do Espírito Santo. Quantos por cento desse cara, do todo que vem para cá, esse cara? A maioria é pacote de viagem? Agora, 40% hoje é o turismo autoguiado. Que é o cara que entra lá no aplicativo de reserva de casa. E a crescente. Mas o relevante ainda é a cadeia produtiva tradicional. Então, a Covid deu uma bagunçada nisso também, né? Muito. Mas não é só a Covid. É a Covid, as tecnologias que estão desintermediando a cadeia de negócios, conversa direta, né? E as tendências do mundo, do turismo do mundo, que é desmassificar o turismo e o turismo de experiência. Porque a experiência é individual, né? Eu falo assim, até uma viagem mal sucedida é uma experiência. É uma experiência. O cara vai, aposta, vai dar errado, mas é uma experiência, vou dizer. Então, isso daí que é crescente. Mas enquanto isso não é predominante, nós vamos nas duas direções. Nós vamos trabalhando as duas coisas. Turismo de experiência versus turismo de contemplação, para quem está nos ouvindo, né? Nos vendo. Passar em frente à Pedra Azul é diferente de ir lá e botar a mão para misturar o tacho da polenta. Uma das coisas que, assim, o mundo de hoje é um mundo muito competitivo, é um mundo que exaure as pessoas, você trabalha 23 horas e meia por dia, até dentro do banheiro, tomando banho você está trabalhando, todo mundo conectado, hiperconectado. Chega um dia o cara fala assim, eu vou sair 20 dias, eu vou largar o celular em casa, eu vou para algum canto aí fora para viver uma experiência. Pode ser ficar sentado na beira da praia. Pode ser contemplando o mar, mas pode ser andar a pé numa campina no norte do Chile, por exemplo, andar a pé. Mas teve alguém que contou a historinha, então essa trilha ficou mais cara, né? E aí é você ter o contato, porque é o seguinte, quando o turismo procura hoje a experiência de viver perto e quase no mesmo timing do residente da cidade. Então, cidades que são cidade de polo, que são muito adensadas com turismo, elas estão perdendo hoje relevância. Não perdendo relevância, elas estão perdendo atratividade no mundo. Porque as pessoas querem cidades menores e uma experiência verdadeira. Se eu vou a Veneza, eu já fui 3 vezes, eu não conheci nenhum cidadão veneziano. Você não conectou com Veneza, então, né? Você conectou com a Disneylândia veneziana. Eu nunca conversei com um habitante de Veneza.
que vive ali, que acorda cedo, vai na padaria, compra o pão, passa lá na quitanda, compra um tomate, uma massa. Não conheci ninguém. Essa busca de interagir com o local hoje é muito forte. Então, está explodindo o mundo. As pessoas estão procurando um lugar onde elas possam ter uma experiência verdadeira. E aí, experiência verdadeira, a gente fala muito de natureza, a gente começa a ver que o Espírito Santo tem uma baita da vantagem competitiva. Exatamente. Né? E outra coisa importante, durante muitos anos, o vetor de desenvolvimento do Espírito Santo foi o litoral. Logística, grandes empresas, grande urbanização, indústria, agricultura intensiva nos tabuleiros. A região de montanha que fica lá no fundo, ela não vai ter indústria, nessa proporção que nós temos aqui, e nem vai ter agricultura intensiva de grande escala, como tem, por exemplo, em Linhares, e São Mateus e Jaguaré. Lá o que tem? Região montanhosa, um equilíbrio assim, muito delicado, o equilíbrio ambiental dessas regiões, e o turismo é tudo isso. Exatamente as regiões mais, hoje, adequadas e próprias para você fazer turismo de experiência. Onde tem agricultura familiar, hoje, você pode fazer turismo de experiência. Antigamente tinha um programa chamado Leite ao Pé da Vaca, uma experiência turística. Era leite ao pé da vaca, né? Depois virou cama e café. Mas é isso, você entrar na propriedade e durante um dia ou 2 dias você viver no tempo e os movimentos daquela família. É você ir numa cachoeira e sentar debaixo da queda d'água tomando banho sem hora de chegar, sem hora de sair. Sem ter a van buzinando para você sair e ir embora para ir para outro lugar. Boa. Entendeu? E aqui a gente tem, até vão depois botar na descrição aqui, a S Brasil fez um trabalho de definir aí 140 destinos do Espírito Santo, 140, né? E às vezes a gente vê que nem o capixaba, às vezes, padrão, ele não conhece. Eu mesmo me incluo nesse grupo, que quando eu vi o livro eu falei, olha... E aí eu vou falar um pouquinho do Sesc. O Sesc tem uma agência de turismo que leva o comerciário a ter experiências. Muito pequena, muito tímida. Nós vamos nos próximos dias aqui, nós vamos anunciar que São Mateus, Linhares, Colatina, Cachoeiro e Glória em Vila Velha vão ser polos emissivos de turismo, do comerciário. Para divulgar o próprio Espírito Santo e circular isso aí. Exatamente. Nós tiramos um pouco o foco em mandar a gente para fora e mandar a gente para o Espírito Santo, com alguns propósitos. Primeiro é conhecer o Espírito Santo. Mas o cara sai daqui, vai lá para a Serra de Santa Catarina, sendo que uma experiência, tirando a neve fora, a experiência pode ser aqui em Venda Nova, em Santa Teresa, em Vargem Alta ou no Caparaó. Inclusive o Caparaó é único no Brasil, né? Então, os de lá que tem que vir para o Caparaó, né? Cafés, cachoeiras. Então, conhecer o Espírito Santo. Segundo, reter uma renda que seria gasta fora. Reter aqui. Terceiro lugar, testar e validar roteiros turísticos de um dia. Porque aí, se o Sesc vai e testa e valida aquele roteiro, por exemplo, tem um roteiro... Já sabe o que tem que desenvolver na região. O setor privado vai lá e compra o roteiro. Por exemplo, tem um roteirinho que o Sesc faz aqui, que vai para o Buda, para Ibiraçu comer um pastel, visita 2 ou 3 queijarias em Geneva e depois vai para Demetrio Ribeiro. Esse roteiro que o Sesc rodou, hoje o setor privado já vende ele para os ônibus deles. E inclusive consegue saber o que tem que precisar, às vezes uma consultoria do Sebrae, área de desenvolvimento. Pontos de melhoria, a gente detecta e melhora. Então nós estamos hoje construindo ali um conjunto de roteiros no entorno dos nossos hotéis, para que possam ser roteiros testados e validados, porque o setor privado depois passe a comercializar isso com mais tranquilidade. E por último, desenvolver um consumidor, desenvolver novos consumidores para o turismo. Pessoa que jamais iria. O comerciário tem uma renda baixa, a renda média dele é baixa. Tem pessoas que eu conheço do interior do estado que nunca saíram da cidade deles e nunca viram o mar. Só sai para ir em velório de parente em outra cidade e para ir fazer consulta em Colatina e Vitória. Não sai de casa descompromissado com a casa. Eu vou ali, eu vou ficar uma semana fora, eu não quero nem saber quem vai dar comida para os cachorros. Eu vou. Esse é o turismo social. E o nosso foco principal é promover e divulgar o Espírito Santo para o capixaba. Esse é mais uma engrenagem que está se conectando nesse movimento. Né? Gente, papo com o Buffon aqui renderia mais facilmente algumas horas aí de papo, porque o Buffon é um cara que, além de ter uma conexão muito forte com o Espírito Santo, tem muito conteúdo, muita entrega. A gente está chegando ao final aqui do nosso podcast, mas antes você tem que acompanhar aqui um pouquinho do recado dos nossos patrocinadores. Toda empresa tem um começo, um plano no papel,
É aí que o Bandes entra, com orientação, crédito e parceria de verdade. E o sonho ganha forma, força e futuro. Assim como milhares de histórias do nosso estado, o Bandes é sustentável e apoia a inovação. Um banco que acredita nas pessoas e no desenvolvimento. E caminha ao lado de quem faz a gente seguir em movimento. Bandes, liderando a transformação sustentável do Espírito Santo. FEST, Fundação Espírito Santense de Tecnologia, seu parceiro da inovação. Buffon, acho que a gente chega aqui para palavras finais de agradecimento, né? E aí eu geralmente chego no final do programa e pergunto assim: escolha um tema, uma pessoa, um negócio e coloque luz nele, dê destaque, fale por quê e por que você acredita, olha e dá destaque para essa pessoa, iniciativa ou negócio. E também, se você quiser fazer umas palavras finais aí do nosso papo. É difícil escolher uma pessoa assim. Mas por isso que eu faço a pergunta. O Espírito Santo tem muitas coisas bacanas. A região do Caparaó, eu acho que tem que ser olhada pelo capixaba com mais carinho, mais atenção, porque é um ecossistema sensível e é um grande potencial para o Espírito Santo, porque são municípios que estão fora dos eixos de dinamismo da economia capixaba. E lá o caminho é a preservação. Quanto mais preservação, mais turismo regenerativo, mais preservação, mais renda nas famílias lá. Tem muita gente trabalhando nisso aí. Eu aposto num produto aí que a AES Brasil está desenvolvendo, que entre tantas iniciativas tecnológicas aí que estão em curso, conheço várias plataformas que estão se formando. Eu sempre recebo gente lá na FEComércio, o cara quer apresentar plataformas. Eu entendo que o trabalho hoje está sendo feito aqui pela revista é um trabalho muito positivo, é um trabalho que vai deixar uma camada definitiva nesse processo de construção da imagem e a visão que o capixaba tem de si mesmo aqui no Espírito Santo. Bacana demais. Foi inclusive esse trabalho do 140 Destinos que me conectou aqui com a AES Brasil, né? Então, assim, acho que é um outro material muito importante ser destacado. Nosso papo hoje aqui foi um papo realmente inovador, né, Buffon? Da inovação ao turismo. Exatamente. Eu com raiz no Espírito Santo. Gosto muito de conversar, eu sou da área de economia e do desenvolvimento. Eu falo que eu sempre, toda a minha vida, eu uso conhecimento para engajar pessoas em processo de transformação social. Isso, eu fiz desde a graduação dando aula, em todo lugar que eu passei fiz a mesma coisa. Eu faço a mesma coisa em todos os lugares, usar conhecimento para engajar pessoas em processo de transformação e melhoria da sociedade. Em todos os lugares, até nas empresas privadas onde eu trabalhei, eu tenho sócio de empresa privada também, tenho uma construtora, uma incorporadora aí pequena, a gente trabalha, nós temos essa perspectiva. Não é apenas construir alguma coisa, é construir uma habitação, porque essa habitação possa ser a parte material de uma experiência feliz, uma família, por exemplo. A gente tem essa perspectiva. Bacana, bacana. Eu acompanho há algum tempo aí, dá para perceber claramente que você é movido nesse propósito aí. Buffon, muito obrigado aí pelo papo de hoje. Sempre a satisfação inenarrável. Se você encontrar com o Buffon na rua e for um pouco mais cara de pau, puxa ele no canto e faz algumas perguntas inteligentes que você vai ter uma prosa muito enriquecedora. Buffon, queria agradecer muito a sua presença aqui hoje, papo enriquecedor, um pouco aí dos bastidores da inovação do nosso estado, né, que foi da inovação ao turismo, então foi um papo inovador na essência, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, é um assunto que me anima muito, falar em desenvolvimento é a coisa que mais me anima. A minha vida toda eu pautei por juntar conhecimento, para engajar pessoas, para transformar realidades. Eu faço isso em todos os lugares onde estou, onde estive. Buffon, e também a gente não pode deixar de agradecer a quem está aqui nos ouvindo, você ou vocês, né? Muito obrigado por nos acompanhar e não se esqueçam de seguir a gente aqui nas nossas redes sociais. Valeu!